Rapaz, eu tenho uma história de turno da noite para você. Prendam-se bem, galera. Esta é bem maluca. Eu trabalhava no turno da noite em várias instalações de tratamento de água no condado onde moro. Honestamente, não somos muito certificados para operar essas instalações. Então, às vezes, vários desvios podem se tornar responsabilidade de uma única pessoa ou equipe. Este era o nosso caso. Eu trabalhava no turno da noite em duas instalações diferentes. Nesta noite em particular, estava trabalhando na planta que ficava bem longe da cidade, às margens de uma rodovia importante que conecta cidades em ambos os extremos, cada uma a cerca de 60 milhas de distância. Este local era muito rural e frequentemente era confundido com uma prisão devido à sua localização no meio do nada. A planta de tratamento de água se erguia diante de mim como um monólito, suas paredes de aço e concreto reluzindo à luz da lua. Eu caminhava pela escuridão, meus passos ecoando no caminho de cascalho, o único som no silêncio opressivo. A cerca de arame farpado parecia se fechar ao meu redor, uma prisão de minha própria criação. E honestamente, eles realmente tinham essas vibrações de prisão. Muitos holofotes grandes apontados para o perímetro, um prédio principal com grandes portas de acesso em todos os lados. A cerca de arame farpado totalmente envolvente era a cereja do bolo, tornando o lugar realmente inacessível e contribuindo para a confusão em que me encontrei naquela noite. Você vê, quando chego ao meu trabalho, tenho que destrancar a corrente que mantém o portão fechado e depois trancá-lo novamente depois que entro. Ninguém pode entrar na propriedade sem uma chave, então eu tinha o hábito de baixar a guarda naquela noite e em muitas noites antes dela. Eu entrei na planta de tratamento de água e não fiz nenhum esforço para trancar uma única porta atrás de mim. Às vezes o trabalho requer que eu entre e saia do prédio, às vezes bastante, dependendo das leituras. E esse tipo de trabalho precisa ser feito, então é mais fácil deixar as portas de acesso abertas novamente. Temos uma cerca de arame farpado de 10 pés, circundando o perímetro, luzes e câmeras por toda parte. E mesmo assim, é uma planta de água. Não há nada aqui para roubar, nenhum cofre cheio de dinheiro, nenhum tijolo de ouro. Trancar portas nunca passou pela minha mente, francamente. Eu era o único guardião neste lugar, o turno da noite, meu domínio solitário. As tarefas eram rotineiras, mas o isolamento sufocava. Eu me sentia como um sentinela de pé vigiando uma fortaleza de água, esperando o amanhecer chegar. Eu não tentei me assustar com coisas desnecessárias, mas olhando para trás, quase gostaria de ter feito. Se eu estivesse um pouco mais alerta, poderia ter evitado que isso acontecesse comigo. As horas se arrastaram, cada minuto passando como uma contagem regressiva para o meu próprio destino. Meus sentidos se amorteceram e meus olhos vasculhavam as sombras em busca de movimento, meus ouvidos se esforçando para ouvir o menor som. Nada. Nada. A noite era minha. Os níveis de água e os medidores estavam todos bons, então era a hora de ouro. Tirei meu Nintendo DS e comecei a jogar qualquer jogo que me interessasse na época. Honestamente, não faço ideia de quanto tempo joguei, pelo menos 1 hora, porque lembro de olhar para o relógio e ser surpreendido. Deite-se no chão. Foi a próxima coisa que ouvi. Meu coração congelou, meus músculos se trancaram em terror imediato. Eu obedeci, meus olhos fixos na figura emergindo das sombras. Era um espectro, uma aparição fantasmagórica em roupas rasgadas, seus olhos selvagens e desesperados. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo, mas ele continuou me empurrando para o chão. Para acelerar as coisas, ele puxou uma arma de trás das costas, o flash de metal escuro sob a iluminação fluorescente. Isso era real. Não sei porquê, não sei como, mas estou sendo roubado. Deitei meu rosto no chão e ele veio até mim, revistando meus bolsos e me mandando manter o nariz no chão. Ele tinha uma voz profunda e retumbante, e o peso de seus passos naquela passarela metálica me dizia que o cara tinha pelo menos 30 quilos a mais que eu. Ele era grande, então como diabos ele conseguiu entrar sem que eu percebesse? Desculpa, ele murmurou, sua voz mal audível sobre o martelar do meu coração. Eu não queria fazer isso, estranho. Quase parecia arrependido por algum motivo, o que me tranquilizou, embora apenas um pouco. Não soava com raiva ou agitação, apenas sem opções, verdadeiramente desesperado pelo que ele pensava que eu tinha aqui na planta de tratamento de água. Ele amarrou meus pulsos e tornozelos com fita adesiva, sua mão tremendo o tempo todo.
Eu deitei ali impotente enquanto ele vasculhava minhas coisas, seus olhos brilhando com essa mistura de medo e ganância, pura desesperança. Ele estava revirando tudo o que eu tinha de forma descuidada, e era claro que nem sabia o que estava procurando. Por favor, murmurei, minha voz mal audível. Não me machuque. Ele não respondeu, seus olhos fixos na arma em sua mão. Eu a observei, hipnotizado, enquanto ele a agitava, o dedo tremendo no gatilho. O cano não estava apontado para nada em particular. Às vezes a parede, às vezes minha cabeça, procurando em cada gaveta, cada bolsa, qualquer coisa à vista, até que ele a pegou e ouvi aquele tintilar familiar. Chaves. Chaves do carro, especificamente. Olhei para ele, segurando meu cordão nas mãos como se fosse o troféu de primeiro lugar amaldiçoado. Como uma cena de algum tipo de filme, começou a fazer sentido então. Sua aparência desgrenhada, a mira em algum lugar remoto. Esse cara precisava sair da cidade com rapidez. Droga, o cara nem estava usando sapatos. Eu só notei enquanto estava deitado no chão, esperando ver se ele ia me executar. Então, tão subitamente quanto começou, acabou. Ele pediu desculpas mais algumas vezes, dizendo que nunca quis fazer isso com ninguém e esperava que eu pudesse perdoá-lo. Ele não fazia ideia de que eu estava trabalhando naquela fita adesiva em volta do meu pulso, quase conseguindo soltar as mãos. Eu rolei para o lado e disse para ele apenas ir embora, que eu ficaria bem. Ele dirigiu para longe na noite, me deixando sozinho e indefeso. Deitei lá, com a mente a mil, até finalmente conseguir me libertar. Enquanto o fazia, ouvi o motor se afastar até o portão e depois ficar tudo quieto por cerca de 10 minutos ou mais. Ele havia passado por todas as chaves para encontrar a certa para sair da propriedade, sentado lá e esperando, caso mudasse de ideia e voltasse ou algo do tipo. Não. A próxima coisa que ouvi foi o som da porta da caminhonete batendo, o cara saindo da propriedade e depois para a rodovia. Eu arranquei toda a fita que pude, tanto no pulso quanto no tornozelo, fiz uma verificação rápida no corpo. Eu sentia meu coração batendo tão forte que pensei que poderia ter algum tipo de emergência médica. Não estou em uma condição física muito boa, e pensei que poderia ter um ataque cardíaco ou um aneurisma, algo assim. Tropecei até o telefone, minhas mãos tremendo como folhas, e disquei o número da emergência. Minha voz mal era audível, especialmente sobre as batidas fortes do meu coração. Deixei-os saber quem eu era, onde estava e o que acabara de acontecer. O despachante foi frio, mas me disse que os policiais estavam a caminho, para não entrar em pânico, e que logo alguém estaria lá. Fora isso, não disse mais nada, o que foi desconcertante, já que eu realmente esperava algum conselho, ou pelo menos um pouco de simpatia. A polícia cercou a instalação, suas sirenes e luzes foram um alívio bem-vindo da escuridão. Felizmente, o bandido nem se deu ao trabalho de fechar o portão atrás dele, então eles entraram direto na propriedade. Eu os acenei pela porta de acesso e mostrei onde tudo tinha acontecido. O quarto estava destruído pela busca implacável do cara, papéis e minha propriedade pessoal todos espalhados. A fita adesiva estava em um monte onde eu tinha sido dominado. Eu até mostrei as imagens das câmeras do cara entrando pela porta pouco antes das 3 da manhã. Eles me verificaram por ferimentos e depois registraram meu depoimento. Foram muito minuciosos e cuidadosos ao buscar tudo na instalação, de alto a baixo, para não perder nada que pudesse levar a uma prisão. Eles acharam tão estranho quanto eu roubar uma instalação de tratamento de água no meio da noite, sem dúvida. Eles balançaram a cabeça quando eu disse que ele pegou o caminhão, uma fuga de algum tipo com um veículo aleatório. Eu acho que faz sentido, mas mesmo assim, de onde diabos ele veio? Não é como se ele tivesse deixado o próprio veículo para trás, nem mesmo uma bicicleta. Alguns policiais ficaram lá comigo até que meu alívio chegasse, momento em que fui dispensado. Os gerentes foram notificados e eles me deram alguns dias. Muito corporativo, muito chato. Não levei bronca e consegui um tempo livre por isso. Eles pegaram o cara mais tarde no mesmo dia. Acontece que ele escapou de custódia na cidade vizinha antes de ser preso. Eu realmente não sei toda a história de onde ele veio ou por que foi preso originalmente, mas como mencionei antes, a próxima cidade estava a cerca de 60 milhas de distância. Esse cara deve ter caminhado por dias e dias pela selva ao longo da rodovia, esperando que algo aparecesse. Com certeza,
Aquela instalação de água teria sido como um farol na noite para um fugitivo. Luzes brilhantes, um prédio grande e zumbindo com eletricidade, caminhões de água estacionados por toda parte, talvez até uma troca de roupas e um armário ou algo assim. Teria sido tudo o que esse cara estava rezando, e eu, estúpido, não trancou as portas. Esse cara levou apenas 1 minuto ou algo assim para passar pela cerca de arame farpado, mas depois disso, ele literalmente entrou como se não fosse nada. Felizmente para mim, ele estava se sentindo generoso no momento. Não me matou ou me espancou com nada, apenas apontou a arma para o meu rosto. Outra coisa, um dos policiais não conseguiu descobrir de onde ele tirou a arma. De qualquer forma, ele escolheu não usá-la, e por isso, pelo menos, sou grato. Conforme eu voltava ao trabalho, as memórias permaneciam, um lembrete constante do terror que enfrentei naquela noite. Mas eu me recusei a deixar isso me consumir. Eu trabalhei nos meus sentidos aguçados e meu coração ainda acelerando desde aquele mesmo encontro. Comecei a me exercitar, comecei a trancar as portas e comecei a tomar o cuidado e as precauções que deveria ter feito desde o primeiro dia. Mesmo assim, desenvolvi um trauma bastante significativo por quase ser baleado na cabeça naquela noite. Esta é uma das piores coisas que já aconteceram no meu local de trabalho, e definitivamente a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Era de noite, e eu realmente senti que estava em perigo, e qualquer coisa poderia ter acontecido. Considerei-me sortuda por sair dessa experiência no turno da noite. Por anos, trabalhei em residências para idosos. Um dos lugares mais assustadores era uma instituição de demência intensa, com 15 residentes, e ninguém além de mim para ficar de olho em todos eles. Eles eram idosos, agradáveis na maior parte do tempo, especialmente se você soubesse como interagir com eles como eu sabia. Ainda assim, há algo estranho nisso. Sim, passar 10 horas por dia com pessoas imprevisíveis, vazias e imprevisíveis. Eu fazia uma ronda intencional por volta das 3 da manhã, onde verificava se todos os residentes estavam seguros e bem. Foi quando ouvi o toque da campainha. Tive um arrepio repentino, porque este é um local seguro e é de madrugada. Não consigo expressar o quão estranho é alguém estar na porta da frente a essa hora. Pensei que talvez fosse um colega que parou para me entregar algo, e isso imediatamente acalmou meus nervos. Fui até a janela e não havia ninguém lá. Passei isso como algum tipo de alucinação, porque o que mais poderia ser? Alguém brincando de campainha em um lar de idosos, não muito provável, não neste bairro. Deixei isso de lado enquanto voltava para a sala comum para retomar minhas funções. Eu ouvia a campainha o suficiente para pensar que talvez fosse algum tipo de truque jogado na minha mente. Tentei não dar mais atenção a isso. 10 minutos depois, a campainha toca novamente. Neste ponto, estou apavorada, porque foi um toque claro e nítido. Vou até a janela novamente e verifico. Ninguém está lá. Mas olho para o outro lado da rua e há um carro estranho estacionado lá. Tirei uma foto apenas como precaução e voltei para minha estação, onde estava jogando um jogo com uma senhora adorável, mas muito demente. Sentei-me e ela olhou para mim e disse: "O que o cavalheiro queria, querida? Ele parecia ter tido uma noite ruim e precisa de uma xícara de café." Arrepios imediatamente desceram pela minha espinha, mas eu ignorei porque alucinações são comuns com demência, e essa senhora é especialmente propensa a não estar orientada no tempo e no espaço. Continuamos jogando nosso jogo, e ela continua lançando olhares longos sobre meu ombro pelo corredor. Definitivamente, uma das imagens mais assustadoras da minha vida. Eu queria tanto virar, mas sabia que não haveria nada ali, apenas a porta da frente. Eu sabia que não haveria nada lá. Neste ponto, eu estava quase esperando que houvesse. A campainha toca novamente, menos de 5 minutos depois, e desta vez, outro de meus residentes está de pé e andando pelo corredor, pintando com um pincel seco para mantê-lo ocupado. Passei por ele a caminho da janela da frente e ele se virou para mim e disse: "Não atenda a porta sozinha, esse cara pode te machucar", antes de continuar a pintar. Meu sangue coagulou ali mesmo nas minhas veias. "O que você disse?", perguntei a ele. "Não vá até a porta. O sujeito briguento pode te machucar", ele me explicou, muito claramente. "Você sabe quem é?", perguntei. Ele apenas balançou a cabeça e voltou a pintar. Estava com muito medo agora, tentando não chorar. Não sabia o que fazer.
Sou uma mulher solteira de 23 anos responsável por 15 pessoas com estágios variados de demência, e a campainha continuava tocando no meio da noite. Era fim de semana, então minha chefe de plantão não atendia o telefone. Ela nunca atende nos fins de semana. Isso não está de acordo com os padrões da indústria, de maneira alguma. Mas que opções eu tenho? Arquivar uma reclamação enquanto estou sendo assassinada? Fui rastejando pelo corredor, tentando ser o mais sutil e silenciosa possível. Há janelas por toda parte, então estou tentando não me entregar. À medida que me aproximo da porta da frente, olho pela janela e vejo o mesmo carro de antes. E enquanto olho ao redor, vejo uma sombra se movendo na frente da porta e uma pessoa caminha até o canto e depois olha diretamente pela droga da janela ao meu lado. Nos olhamos. Eu grito. Meus residentes começam a ficar apavorados. Eu estou ficando apavorada e o cara sai correndo. Liguei para a polícia e eventualmente eles apareceram. Foi caótico porque todos os residentes foram acordados pela confusão. Agora tenho 2 policiais em seu espaço. Minha chefe de plantão ainda não atende o telefone e estou lutando para lidar com toda essa situação. Por que esse homem estava tocando a campainha? Pior ainda, por que ele estava rondando o lado do prédio? Era algum tipo de armadilha estranha e eu simplesmente não conseguia entender por quê. Quem iria querer atacar uma pessoa idosa com demência? Eventualmente, depois de muitas xícaras de chá e 2 lotes de remédios para aqueles residentes mais desafiadores, conseguimos nos acalmar. Agora são 7 da manhã e o turno de troca chega. Uma enfermeira e um cuidador. Estou muito grata por estar viva, junto com os outros. Contei o que aconteceu a eles e eles me contaram que havia uma mulher na rua cuja casa foi invadida. Ela foi atacada em sua cama por um viciado em drogas que invadiu a casa enquanto procurava por drogas. Ele entrou pela janela e pulou em cima dela enquanto ela dormia. Ele a amarrou e depois virou a casa de cabeça para baixo. Tive um colapso interno porque temos drogas no armário e na sala de medicamentos. Boas drogas também. Morfina, metadona, fentanil, etc. Não posso deixar de pensar se ele estava procurando por nós intencionalmente e apenas pegou a próxima melhor opção para um viciado desesperado por drogas. Meu local de trabalho era um presente para ele. 15 pessoas que não sabem quem são e uma garota pequena que os mantém todos juntos. Se ele tivesse conseguido, teria sido um sonho realizado. Graças a Deus, tudo se desenrolou da maneira que foi, e ele nunca passou pelo portão da frente. Para referência, a instituição era uma antiga casa de pensão convertida em uma área gentrificada, então muitas casas antigas de médicos na área. Fácil de confundir a casa em que eu trabalhava com uma casa normal, mas ainda assim, parte de mim pensa que ele sabia o que estava fazendo, que éramos o cofre de drogas da quadra, mas ele ficou com medo quando viu alguém em uniforme. Acabei deixando esse emprego pouco depois do incidente, porque eles se recusaram a contratar uma segunda pessoa para trabalhar à noite, apesar de estar gravemente subdimensionado de acordo com as diretrizes das melhores práticas. Nunca mais permitirei que isso aconteça comigo. Eu trabalhei para várias empresas de construção ao longo dos anos, e em certo ponto, estava atuando como supervisor em uma pequena, porém muito bem-sucedida firma local. Era um trabalho árduo, e o chefe às vezes podia ser bem difícil, mas o salário era fora do comum. Nós pegávamos esses trabalhos complicados porque ninguém mais os queria ou conseguia terminá-los a tempo, então a firma basicamente podia estipular os preços. A remuneração variava de trabalho para trabalho, e alguns pareciam menos valer a pena do que outros, mas era muito mais do que eu conseguiria em outras empresas da região, então eu estava bem contente com isso. O único problema era que não era o trabalho mais estável, porque se não tivesse serviço disponível, nós simplesmente não trabalhávamos. Até que um dia, os nossos problemas foram resolvidos. Estava sendo desenvolvido um conjunto habitacional a cerca de meio caminho entre nós e a próxima cidade grande. O conselho local já havia contratado uma firma nacional para fazer o trabalho, mas aparentemente houve algum mal-entendido sobre a data de conclusão prevista e a grande firma desistiu. Isso deixou o conselho completamente na mão, pois eles já haviam assinado o contrato para a demolição de um conjunto habitacional mais antigo. Basicamente, se os blocos não fossem construídos, muitas pessoas ficariam sem teto no outono, e foi aí que entramos nós. Segundo o chefe da firma,
Nós poderíamos realizar o trabalho abaixo do orçamento e antes do prazo, e nosso trunfo secreto eram os turnos da noite. Se os turnos fossem escalonados entre todos os caras que trabalhavam lá, poderíamos ter um grupo trabalhando de dia e outro à noite, e terminar todo o trabalho em alguns meses. Tudo o que tínhamos que fazer era lançar as fundações e a alvenaria, e então outra firma viria para a decoração. Então tudo precisava estar pronto até uma data definida. Você entendeu a ideia? Então começamos o trabalho, e todos estávamos fazendo uma semana de dia seguida por uma semana de noite, e alternando com a outra metade da firma. Os dias eram tranquilos, mas as noites ficaram muito difíceis muito rapidamente. Como qualquer pessoa que já fez algum turno noturno sério pode lhe dizer, sua vida diurna não para. Aqueles com filhos precisavam levá-los para a escola e buscá-los de volta, ou havia consultas médicas ou outras coisas assim para resolver. Um grupo poderia começar uma semana de noite todo animado e empolgado, mas até sábado de manhã estávamos quase caindo mortos. Isso só piorava semana após semana e mês após mês, com todos reclamando de estar super cansados, mas também sem querer desistir e arriscar quebrar o prazo, o que, por sua vez, teria colocado todo o contrato em risco. Infelizmente, um grave acidente ocorreu envolvendo um aprendiz no local. Ele foi esmagado pelos contrapesos de um guindaste enquanto tentava realizar uma tarefa que não estava devidamente segura. Foi uma tragédia horrível que deixou uma marca profunda em mim e em todos os envolvidos. Isso levou a uma revisão rigorosa das práticas de saúde e segurança, e agora eu sou extremamente vigilante nesse aspecto. O incidente resultou em uma batalha legal com a família do aprendiz, tentando responsabilizar a firma, mas as evidências mostraram que ele estava realizando uma atividade fora dos protocolos de segurança estabelecidos. A experiência foi devastadora para todos os envolvidos, especialmente para a família do jovem e para os colegas que testemunharam o trágico acidente. Todos enfrentaram noites sem dormir, refletindo sobre o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Eu trabalhei como enfermeira em um hospício por vários anos e passei a maior parte de 3 anos trabalhando no turno da noite. Então tenho algumas histórias horríveis para compartilhar com vocês. A primeira envolveu um sangramento pulmonar enorme. Este homem tinha um tumor nos pulmões que continuou crescendo até basicamente romper uma artéria. Eu pessoalmente o coloquei na cama e tinha saído do quarto por não mais do que 5 minutos, quando ouvi a esposa dele gritar após algo molhado atingir o chão. Corri de volta para ver tanto sangue saindo da boca dele. Mandei a esposa sair do quarto sob o pretexto de limpar tudo, mas eu sabia que ele só tinha alguns minutos restantes. Segurei a mão dele e disse que tudo acabaria em breve. Ele tentou falar, mas só saíram alguns gorgolejos fracos. É horrível ver alguém com tanto medo, especialmente quando não há nada que você possa fazer por eles. Ele estava me implorando para ajudá-lo a respirar novamente, mas a menos que alguém esteja na mesa de operação, não há nada que você possa fazer além de confortá-los enquanto passam. Ele entrou em choque após 1 ou 2 minutos e eventualmente morreu 10 minutos depois. Lembro-me de como o chão ao redor dele estava vermelho profundo e pegajoso de todo o sangue coagulado, e de como foram necessárias 2 lavagens quentes para tirar todas as manchas da minha roupa. Vi algo semelhante em um paciente que sofreu uma ruptura súbita de varizes esofágicas extremas. Para quem não sabe o que é isso,
Você tem vasos sanguíneos dentro, ao redor e por todo o seu esôfago, como é o caso da maioria do corpo. Em pacientes com doença hepática ou falência hepática, a incapacidade do fígado de funcionar corretamente causa uma enorme pressão que pode empurrar o sangue para vasos conectados ao fígado, inflamando esses vasos sanguíneos chamados de varizes esofágicas. São como hemorroidas no esôfago. Podem variar em gravidade e, na maioria das vezes, são indetectáveis até um ultrassom confirmar ou se houver sangramento. Existem medicamentos que ajudam a controlar os vasos sanguíneos em certa medida, mas é um problema crônico que não pode ser revertido e que só piora. De forma simples, você tem essas bombas relógio em todo o seu torso superior e cedo ou tarde, uma delas vai explodir. Tive outro paciente, um alcoólatra de 32 anos que estava passando por falência crônica de órgãos e simplesmente não conseguia se recuperar. Ele tentou reabilitação antes e chegou a ser candidato a um transplante de fígado em um ponto. Mas há um limite. Se uma pessoa está tão doente que vai morrer independentemente de um transplante, um médico não vai desperdiçar a cirurgia. Em essência, o rapaz se autodestruiu da lista de espera para transplante e para uma sepultura precoce. Ele foi internado no hospital porque precisava de uma paracentese para drenar os litros de líquido que se acumulavam em seu abdômen devido à falência hepática. Mas o acúmulo de toxinas também estava causando insuficiência cardíaca e graves problemas respiratórios. Durante essa hospitalização, ele decidiu optar pelo DNR. Ou seja, não queria ser ressuscitado. Pensamos que isso seria o fim dele, mas milagrosamente ele teve uma espécie de recuperação e conseguiu se levantar e andar pelo corredor. Ele recebeu alta prometendo ficar sóbrio, mas foi admitido no pronto-socorro algumas semanas depois com vômitos controlados. Ele havia caído em tentação, feito uma bebedeira, e isso simplesmente o matou pouco depois de chegar à nossa unidade. Apesar de termos administrado uma série de medicamentos antieméticos, o vômito dele mudou de bile para sangue puro. Nunca vi tanta quantidade de sangue vindo de uma pessoa de forma tão violenta, dolorosa e desorganizada. Tentamos substituir todo o sangue que ele estava perdendo na esperança de que as varizes parassem de sangrar, mas não funcionou. Mesmo trabalhando incansavelmente para mantê-lo vivo, ele começou a perder a consciência e sua respiração diminuiu. O ritmo cardíaco regular rapidamente se transformou em taquicardia ventricular prolongada, o que obviamente é algo que você não quer. Normalmente, estaríamos considerando a desfibrilação nesse ponto, mas porque ele optou por ser DNR, tivemos que simplesmente nos afastar e deixar acontecer. O ritmo cardíaco dele rapidamente se deteriorou para uma taxa lenta e muito anormal, e em seguida começou a falhar completamente. Os pequenos sinais no monitor eram raros nesse ponto, e sua respiração foi de suspiros algumas vezes por minuto, para nada absolutamente. Já estive em situações em que a equipe fica arrasada por não ter conseguido salvar a vida de alguém. Às vezes, parece que alguém está prestes a se recuperar, e de repente, eles simplesmente se vão e o médico chama o fim. Mas dessa vez, foi a primeira vez em que, em vez do sentimento de perda e frustração que todos precisam engolir para seguir em frente, houve um sentimento de alívio. Era um alívio quase indescritível em todo o quarto, porque ele não estava mais sofrendo. Até hoje, o que aconteceu naquele quarto continua sendo o exemplo mais angustiante do que a dependência pode fazer. E o resultado foi a morte mais terrivelmente miserável, mas evitável, que já testemunhei. Antes de conseguir um emprego como enfermeira em um hospital de verdade, trabalhei em várias funções e instalações diferentes na minha cidade natal, onde fui para a faculdade. Isso incluía quase todos os centros de aposentadoria, residências para idosos ou instalações de reabilitação. Como você deve ter concluído, trabalhei bastante com pessoas idosas. Para a situação em que me encontrava, isso era apenas um degrau na escada. Se você quisesse trabalhar na área médica, ou mesmo na saúde, além de ser um grande acréscimo ao meu currículo. Ainda me lembro do meu primeiro turno noturno na Oakwood Retirement Facility, a energia nervosa, a incerteza, o medo do desconhecido. Já tinha ouvido histórias sobre os turnos noturnos, sobre como eles poderiam bagunçar sua cabeça, seu corpo e realmente sua vida inteira.
mas eu precisava do trabalho e estava disposta a correr o risco. E, obviamente, as histórias assustadoras que todos ouvimos sobre trabalhadores noturnos. As piores coisas sempre parecem acontecer durante essas longas noites. Por causa da natureza do meu trabalho e de toda a morte que vejo no dia a dia, naturalmente tenho crenças sobre Deus, o pós-vida, e com isso, crenças em espíritos e entidades. Você pode chamar isso de qualquer energia que quiser, mas eu tinha medo de ver fantasmas nos corredores, sons que não deveriam estar lá, esse tipo de coisa. Estava inteiramente na minha cabeça, mas estava lá mesmo assim. Quando bati o ponto, minha supervisora, Lisa, me recebeu com um sorriso caloroso. Ei, bem-vinda ao turno da noite. Você vai se acostumar, eu prometo. Ela me mostrou as instalações, apresentou-me aos outros enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Todos pareciam bastante amigáveis, acolhedores e experientes. Senti um alívio pensando que estava em boas mãos. Lisa era realmente gentil e me lembrava minha mãe ou minha irmã mais velha. Honesta, gentil, engraçada, fazendo piadinhas para me fazer sentir confortável. Foi fácil me adaptar logo no primeiro dia, e por causa dessa energia acolhedora, tive que perguntar a Lisa o que estava na minha mente. Então, tenho uma pergunta, arrisquei. Claro, o que é? Lisa respondeu. Alguma história sobre este lugar ser assombrado? Perguntei. Ela me olhou de forma engraçada e disse, por que você quer que seja? Rapidamente balancei a cabeça dizendo que não, e ela riu e disse, ótimo, sem solo indígena, sem poltergeist, sem fantasmas no lounge. Este prédio não é tão antigo, e ninguém que eu conheça jamais relatou nada. Todos nós conversamos, somos bem próximos, e isso simplesmente não está no nosso radar. Que alívio! Nunca tinha trabalhado no turno da noite e tinha todas essas ideias malucas na minha cabeça sobre o que poderia acontecer ou o que eu poderia ver. Eu expliquei a ela, você deve realmente cuidar bem deles antes de eles partirem. Lisa deu de ombros e disse, ou talvez não existam fantasmas. Venha, vou te mostrar onde fazemos nossas pausas lá fora. As primeiras semanas foram difíceis. Meu corpo lutou para se ajustar ao novo horário e eu me pegava cochilando durante as pausas. Mas com o tempo, comecei a pegar o jeito. Aprendi a ficar acordada, a manter o foco e a gerenciar meu tempo de maneira eficiente. Comecei até a apreciar as horas quietas, aquela atmosfera pacífica e o sentimento de realização que vinha ao passar por mais uma noite. 6 meses depois, eu era uma profissional. Conhecia o nome de cada residente, cada horário de medicação, cada peculiaridade. Sabia como lidar com situações difíceis, acalmar residentes agitados e até fazê-los rir. Tornei-me parte da família do turno da noite. Um grupo unido de pessoas que dependiam umas das outras para passar por aquelas longas horas. Mas então, algo mudou. No início, era apenas um vislumbre no canto do olho. A senhora Jobar, uma residente doce, mas frágil, estava vagando pelo corredor de pijama. Não pensei muito nisso, supondo que ela precisasse usar o banheiro ou pegar um copo d'água. Mas, conforme as noites continuavam, eu a via com mais frequência, deslizando silenciosamente de quarto em quarto, como se estivesse sonâmbula, seus olhos abertos, mas desfocados. Mencionei isso para alguns colegas, mas todos concordamos que era inofensivo, apenas a senhora Jobar sendo ela mesma. Mas as suas andanças tornaram-se mais frequentes e mais pronunciadas. Ela corria de quarto em quarto, seus passos leves como os de um gato. Eu a observava, congelada, e então ela desaparecia na escuridão. Isso começou a me inquietar, mesmo sendo sutil e totalmente inofensivo. Só a ideia de ver alguém aparentemente fora de controle do próprio corpo era estranha e muito assustadora. Isso me deixava tensa, mas não me causava arrepios na espinha, e certamente não me fazia tratar a senhora Jobar de maneira diferente. Não posso enfatizar o quanto essa senhora era doce, uma das pessoas mais gentis que já conheci. Uma noite, vi a senhora Jobar sair brevemente de seu quarto e depois voltar, furiosa. Pensando que ela estava acordada desta vez, coloquei a cabeça para dentro para dizer olá. Para minha surpresa, estava sozinha. Sua cama estava vazia e a janela fechada. Verifiquei até o banheiro, mas novamente nada. Ela não estava lá. Agora eu estava um pouco assustada e voltei para a estação de enfermeiros para ver se conseguia localizá-la novamente. Ei, você viu a senhora Jobar hoje à noite? Perguntei a Rachel durante seu intervalo. Ah, sim. A vi vagando 1 hora atrás,
respondeu com a voz baixa. Não sei o que deu nela. Balancei a cabeça. Nem eu, mas isso está começando a me assustar. Rachel se inclinou, os olhos sérios. Você acha que é algo mais do que sonambulismo? Hesitei porque não tinha certeza, mas enquanto olhava para o corredor escuro, sabia que algo estava errado. Algo que logo se transformaria em um terror além da minha imaginação. Não tinha como saber isso, ou ter qualquer confirmação além de pura intuição, mas algo havia se infiltrado em minha mente. Provavelmente era aquela mesma paranoia com a qual comecei o trabalho, voltando para me incomodar sobre essa senhora estranha. Bem, comecei a vê-la sair do seu quarto e depois voltar rapidamente, mas quando entrei para verificar, ela não estava lá. Foi estranho. Eu a vi entrar não fazia nenhum minuto. Antes que os olhos de Rachel se arregalassem, a mesma coisa aconteceu comigo ontem. Ela confessou, e pude ver pela cor rapidamente drenando de seu rosto que ela não estava brincando comigo. Pedi-lhe para explicar, e foi quase idêntico à minha história. A senhora Jobar saiu do quarto apenas para correr de volta 1 minuto depois. Agora, isso era muito fora de caráter para ela, então Rachel foi verificar se ela estava bem, e novamente, como eu, a senhora Jobar não estava em lugar nenhum. Quando Rachel continuou procurando por ela, encontrou-a em uma ala diferente do outro lado do prédio, uma distância que levaria aquela velha 4 ou 5 minutos, no mínimo, para caminhar do que ela estava alegando. Foi um acontecimento impossível que ela testemunhou e teve medo de contar para mais alguém. À medida que terminávamos nosso intervalo, aquele sentimento de desconforto voltou. Eu tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para a senhora Jobar. O que ela estava fazendo lá fora na escuridão todas aquelas vezes? O que a estava levando a vagar como um fantasma? Imaginei que todo tipo de coisas poderia estar a mantendo acordada. Amores perdidos, filhos crescidos, familiares falecidos. Isso me deixou triste pensar, mas também me deixou estranha. Eu sabia como ficar de olho nela para garantir que estivesse segura, mas à medida que a noite avançava, percebi que estava metido em algo muito além do meu alcance. Eu nem era enfermeira, nem tão velha, e não estava preparada para lidar com algo que poderia se transformar em uma situação muito diferente, potencialmente perigosa. Ainda assim, me convenci de que esta era a experiência de que precisava, então continuei com isso. Tudo estava bem normal nos próximos dias, exceto por essas estranhas caminhadas tardias da noite, mas fora isso, tudo estava tranquilo. Foi no início da semana seguinte que as coisas tomaram um rumo estranho. Quando cheguei ao trabalho, minha supervisora Lisa estava esperando do lado de fora da porta. Imediatamente, eu sabia que algo estava errado. Eu e outra trabalhadora noturna, uma enfermeira chamada Sarah, chegamos ao mesmo tempo e recebemos as instruções. Ouçam bem, disse Lisa, sua voz baixa e séria. Temos uma situação séria com a senhora Jobar. Ela tem agido mais estranha que o normal, e realmente precisamos ficar de olho nela. Troquei um olhar preocupado com Sarah. O que está acontecendo? Perguntei. Os residentes têm reclamado que ela está sussurrando coisas estranhas para eles à noite, explicou Lisa. Precisamos garantir que ela não saia mais. Se ela levantar, tragam-na de volta ao quarto imediatamente. Não posso lidar com outra onda de reclamações, especialmente como fiz esta manhã. Sarah e eu concordamos com a cabeça, nossas mentes correndo com os piores cenários possíveis. Batemos o ponto e começamos nosso turno, nossos sentidos em alerta máximo. Mas à medida que a noite avançava, tudo parecia bem normal. Os residentes estavam todos quietos, os corredores estavam vazios. O único som que ouvia era o zumbido das máquinas de venda automática. Comecei a relaxar, pensando que talvez Lisa tivesse exagerado. Continuamos com nossas tarefas noturnas, certificando-nos de verificar um ao outro e a senhora Jobar, apenas por precaução. A noite passou sem incidentes, e logo eu tinha esquecido que havia tido algum problema. Então, exatamente às 3 da manhã em ponto, vi a senhora Jobar espiar para fora de seu quarto. Os olhos fixos em mim com esse olhar fixo. Agora, senti um arrepio descendo pela espinha, mas não olhei para cima, não ousei. Eu estava congelada de terror, meu coração agora batendo forte no peito. Isso era definitivamente novo. Ela nunca verificava se o caminho estava livre, ela sempre apenas andava em silêncio. O fato de estar espiando assim me dizia que talvez ela estivesse acordada,
cuidando para que ninguém a visse. Não sei porquê, mas lembro-me de estar absolutamente aterrorizado enquanto ela me olhava. Antes mesmo de eu reagir, ela simplesmente saiu correndo pelo corredor, seus pequenos pés batendo no chão. Respirei fundo e tentei me acalmar, mas minhas pernas pareciam gelatina. Eu sabia que precisava ir atrás dela, mas estava com medo, literalmente com medo do desconhecido. Seus movimentos pareciam mais rápidos que o normal, e me encontrava me perguntando se ela estava tendo algum tipo de surto psicótico. Ela poderia me atacar? Poderia atacar outro paciente? Iniciei uma espiral. Forcei-me a ficar de pé e meus olhos vasculharam o corredor vazio. Chamei por Sarah, mas não houve resposta. Eu estava sozinha, sem outra opção. Fiz uma rápida varredura nos monitores das câmeras aos quais tínhamos acesso e não vi nada. Então decidi ir encontrá-la. Lisa foi muito clara que essa paciente precisava ficar em seu quarto, ou todos nós estaríamos em apuros. Segui pelo corredor, meu coração acelerando a cada passo. E quero dizer isso literalmente. Não consegui encontrar a Sra. Jobar em lugar algum. Procurei em cada quarto, cada canto, mas ela simplesmente havia desaparecido. Fui até outras alas, os armários de custódia, o lounge, o refeitório. Essa mulher não existia. Estava quase pronta para abrir a porta e começar a verificar os espaços comuns fora, o jardim ou talvez até o estacionamento, porque ela não podia estar dentro deste prédio. Finalmente, voltei ao seu quarto, minha respiração vindo em pequenos ofegos, e foi lá que a encontrei sentada na beira da cama, sua cabeça tremendo como um fantoche em um fio. Não podia acreditar que ela estava ali o tempo todo, porque novamente não havia como ela ter passado por mim sem ser vista. Eu estava em alerta máximo, vasculhando aqueles corredores de cima a baixo. Não havia como ela ter passado por mim. Ainda assim, observei sua cabeça fazer aquele movimento estranho, sem saber o que dizer. Sra. Jobar, você precisa de ajuda? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Sua cabeça virou-se rapidamente, seus olhos travando nos meus com esse movimento não natural. Margaret não está mais aqui, ela declarou, sua voz baixa e ameaçadora. Então ela girou de volta para encarar a janela, que voltou a tremer e fazer esses sons de clique estranhos. Isso foi tudo como em um pesadelo. Saí correndo do quarto, meu coração acelerando de medo. Encontrei Sarah e a arrastei de volta ao quarto da Sra. Jobar. Minhas palavras jorrando em um frenesi de pânico, tentando explicar tudo o que acabara de ver para ela. Ela fez o seu melhor para me acalmar, mas nada importava além de levá-la para o quarto da Jobar. Os olhos de Sarah se arregalaram ao ver a cena. E agora? Ela perguntou. Nada estava fora do lugar. E quando olhamos para a Sra. Jobar, ela estava dormindo tranquilamente, seu rosto sereno e calmo. Era como se nada tivesse acontecido. Não podia acreditar no que estava vendo. Ela estava tão acomodada que parecia que nem tinha saído da cama, como se eu tivesse alucinado tudo. Sarah estava cautelosa com o que eu estava falando, mas quando fomos encontrar Rachel, pedi a ela que confirmasse tudo o que eu estava dizendo para que estivéssemos todos na mesma página. Ficamos juntas pelo resto do turno, nossos olhos vasculhando os corredores em busca de qualquer sinal de movimento. Mas tudo estava quieto, um silêncio inabalável. Mesmo assim, fizemos questão de ficar perto umas das outras, caso algo mais estranho acontecesse. Uma de nós sempre estava de olho na porta do quarto da Sra. Jobar. Quando a equipe da manhã chegou, fizemos nossas últimas verificações. E quando verificamos a Sra. Jobar, ela estava morta. Seu corpo estava frio e rígido dentro da cama. Ela tinha o mesmo sorriso doce no rosto, o mesmo que ela usava a noite toda após sua primeira corrida pelos corredores. Tínhamos estado verificando nela a noite toda, então sabíamos que ela estava viva e a vimos rolar um pouco quando o sol se levantou, embora silenciosamente escapou e nunca soubéssemos até a troca de turno. Senti uma onda de alívio misturada com uma boa dose de medo. Foram umas noites muito arrepiantes, e cada uma de nós tinha experimentado algum tipo de estranheza. Algo estranho tinha acontecido, algo que eu não conseguia explicar. Ainda bem que acabou. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui.
E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.